Olá, vocês estão bem? Eu sou o professor Kennedy, estou aqui para trabalhar com vocês a nossa terceira aula de geografia. Na primeira aula, nós falamos sobre o espaço geográfico. Na segunda aula, nós falamos sobre a organização do espaço e a organização da sociedade, envolvendo os aspectos culturais de algumas regiões do Brasil. Agora, nesta aula, nós vamos estar abordando também a organização da sociedade, mas de uma forma ou de um formato um pouquinho diferente. A organização da nossa sociedade não é de agora. Ela já tem mais de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.024 anos depois de Cristo, são 6.000 e poucos anos que o ser humano anda aí na superfície terrestre. Se nós observarmos estas imagens que estão aí, nós podemos ver a forma e organização e funcionamento da sociedade. A sociedade primitiva e a sociedade atual. Veja que há uma grande diferença nesses aspectos. É lógico. Jamais em 2024 nós teríamos uma sociedade, um formato como esse que mostra no primeiro slide. Aqui eu fiz questão de colocar esse formato de slide porque não tem como a gente falar de um processo evolucionista, de um processo de organização social do ser humano, se nós não analisarmos os diferentes formatos da nossa postura enquanto ser humano. Aí, vocês vão me dizer assim, professor, mas eu não acredito, eu não creio, eu não confio na teoria evolucionista. Porém, eu, professor Kennedy, confio e acredito nas duas teorias, na evolucionista, de acordo com as pesquisas e estudos do Charles Darwin, e da nosso Ser Supremo, de Deus. Se na geografia nós analisarmos desde a grande explosão do Big Bang, que gradativamente houve uma destruição geral pela grande explosão, e depois, gradativamente, por um processo centrífugo e centrípeta, foram se acomodando as partículas, dando origem ao universo, e aí o nosso sistema solar, e a formação do planeta Terra, que não é objetivo, não vou ficar detalhando isso para vocês. Se nós analisarmos esses aspectos que eu acabei de citar, consegue-se tranquilamente entender as duas teorias, a evolucionista e a criacionista. Um exemplo claro é que o Big Bang, a grande explosão aconteceu por quê? Uma força maior, que eu chamo de Deus. E aí, gradativamente, foi se reconstituindo até dar origem às primeiras células. Eu não estou dando aula de biologia, estou falando do processo de formação do nosso planeta. Se nós analisarmos as primeiras células, o processo todo evolutivo, desde os primeiros primatas até o ser humano que está hoje, é uma evolução das células. Vocês, quando estudam na aula de biologia, genética, entre outros, na aula de história mesmo,
vocês vão perceber claramente que o que eu estou falando não é invenção, que é uma realidade. Então, eu vou só reforçar. Eu, como cristão e como estudioso, como professor, estudioso, eu consigo conciliar o meu pensamento nas duas teorias. Charles Darwin, na sua teoria da evolução das espécies, ele deixou bem claro todos esses aspectos que vocês estão vendo aqui. Mas já faz um bom tempo e tem outras teorias que comprovam a nossa evolução nesse aspecto aqui, certo? Então, a teoria cristã, ela é correlata ou anda paralela, porque quando a gente está doente, você recorre a quem com as suas orações? A Deus. As nossas células vão, de uma certa forma, responderem de acordo com a nossa fé. E aí vem um monte de situações que eu não quero aprofundar. Eu quero só dizer para vocês o seguinte. As teorias evolucionista e criacionista, elas são perfeitamente entendidas e uma completa a outra, nesse aspecto. Agora eu dei um pulo, né? Eu saí lá do homem pré-histórico para a atualidade, porque nós estamos falando de organização, de formas de organização social. Nós temos aqui o grande filósofo Sócrates, fazendo o quê? Dando aula em praça pública e exemplo de organização social. A tão falada e tão comentada democracia. Por que, professor, democracia? Porque demo é povo e cracia é escrita, é formas, é formato. Então, são o quê? São atitudes, situações vivenciadas e colocadas em prática pelo povo, através do seu líder, uma organização social. Esse ano nós teremos eleições, nós vamos eleger, algum candidato vai ser eleito, dependendo da vontade de cada um. Por quê? Porque é a democracia, que nós aprendemos aonde? Lá na Grécia Antiga, nas aulas de filosofia. O seu professor de filosofia vai poder aprofundar e aperfeiçoar mais esses aspectos da organização da sociedade. Eu trouxe algumas pinceladas, vocês vejam que eu abordei alguma coisa de biologia, eu abordei alguma coisa de história, eu estou abordando as situações da democracia grega. Por quê? Porque o nosso conhecimento e a nossa organização social enquanto seres humanos, nesses 6.000 anos aí, arredondando, de existência, de vivência no planeta Terra, a gente já evoluiu muito. Mas a gente precisa entender esse processo através do estudo desses componentes curriculares. Eu falei bastante da organização social. Não tem como eu fugir da forma de organização social se eu não falar do crescimento populacional mundial. Nós temos aqui 1750 a 2100. Vocês vejam esse gráfico, a projeção gradativa nos primeiros 200, 300 anos, desde 1750 até 1950, e depois o boom populacional, né, com essa projeção para os próximos 60, 70 anos. Então, será que a nossa sociedade, se continuar dessa forma que nós estamos vivendo hoje, nós teremos um futuro tranquilo? Ou será que nós teremos problemas de superpopulação, de falta de alimentos, entre outros aspectos?
É importante refletir nesse aspecto. Então, vocês vejam o gráfico aqui, ele mostra claramente esses aspectos para vocês. Aqui, eu trouxe um mapa da densidade demográfica do mundo. As partes que estão mais escuras é onde há uma grande concentração populacional. Nós temos as partes mais claras, se vocês observarem aí, né? A África, a Ásia, né? São os países, os continentes, o continente africano, o asiático, de maior densidade populacional. Nós temos aí também uma pequena escala, mais antigo, mais recente e praticamente atual. A América ainda não está tão colorida, mas tem superpopulação também. Nós temos na América as maiores cidades, né? Cidade do México, cidade de São Paulo, que são superpopulosas. Então, se vocês olharem lá, os mapas mostram ó, 1973, 2023, 2073. Então, olha lá, só para fazer uma escala de 100 anos aí, o quanto que a gente pode perceber o crescimento populacional. Lembrando sempre, quanto mais gente, mais difícil para organizar a sociedade e também mais disputa por espaço. Isso aqui eu acredito que é familiar. Olha a nossa capital aí. Capital do estado do Tocantins, criado em 1989. No primeiro slide dá para a gente ver o traçado da nossa linda capital projetada. E no segundo slide, a nossa atual capital. Novinha, 30, né? 30 e pouquinhos anos, está menininha ainda, mas nós temos grandes problemas já, sendo uma cidade nova, tá? Uma cidade planejada, com várias situações de falta de moradia. Lembrando que a falta de moradia não é um problema do poder público. Nós, enquanto cidadãos, contribuintes, quando a gente paga os nossos alimentos, os nossos impostos, a gente acaba atribuindo um grande peso para os nossos gestores, em qualquer nível, federal, estadual, municipal, em qualquer nível. Mas, muitas vezes, a responsabilidade por uma desestrutura econômica em algumas famílias, em algumas casas, a culpa não é dos gestores. Eu não estou inocentando, não estou fazendo campanha, não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo que a partir do momento que o indivíduo tem uma organização na sua vida, tem um planejamento, e aí eu vou jogar a responsabilidade para vocês, estudantes do ensino médio. Você realmente está se preparando para daqui 4, 5, 10 anos ser uma pessoa responsável para mudar essas realidades que eu mostrei para vocês agora aqui? Se você não está se preparando, está na hora de você levar mais a sério os seus estudos. Porque o objetivo da Secretaria de Educação, dos professores, do professor Kennedy, é preparar você para que no futuro breve, não no futuro distante, e com todo esse conhecimento que você está adquirindo na sua formação, com certeza você trará grandes mudanças para a nossa realidade local e, quem sabe, a nível nacional, assim seja, né? Eu trouxe esse mapa, professor de geografia não tem como fugir de mapa não, né, gente? Eu trouxe esse mapa por quê? Porque o continente americano, antes de 1492, que é a data que nós temos da chegada de Cristóvão Colombo na América, era povoado pelos nossos ancestrais indígenas. Era uma superpopulação, que com o passar do tempo, com a chegada
principalmente do europeu, mais tarde vieram outros povos, asiáticos e assim por diante, né? Mas num primeiro momento a chegada do europeu, portugueses, espanhóis, franceses e assim por diante, tá? Houve houve uma dizimação. Por quê? Porque os nossos ancestrais, a forma de organização social deles, a forma como eles viviam era totalmente diferente da chegada ou totalmente diferente dos novos povos. Então, esse contato, houve um choque muito grande, não só cultural, mas também um choque de resistência, né? De resistência física. O nosso indígena ancestral, ele morria de gripe, para vocês terem uma ideia. Hoje não, hoje nós temos aí um monte de soluções para essas doenças, né? Mas na época, há 400, 500 anos atrás, não tinha isso. Então os nossos indígenas, grande parte deles acabaram morrendo por esse contato. E aí, o imigrante, né? A pessoa que veio de outros países foi tomando conta. E aqui nós temos, olha, as flechas que mostram o fluxo, ó, o grande fluxo foi da Europa, depois teve outras, né? Mas o grande fluxo populacional foi saído da Europa para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, que é o nosso caso, tá? Então esse grande fluxo aí, de uma certa forma, ele desorganizou a sociedade que até então estava organizada. Como assim, professor, a sociedade? Os nossos indígenas, eles tinham a cultura própria deles, eles tinham as casas do jeito deles. Nós que eu estou falando, o homem branco, eu tenho lá um pouquinho de sangue. Sangue puro não tem ninguém aqui não no Brasil, né, gente? Nós estamos todos miscigenados. Mas a nossa cultura europeia chegou e transformou esse espaço. Lembra que na nossa primeira aula eu falei sobre o espaço geográfico e as transformações. Isso tem ocorrido nesses 500 anos, né? De 1400, 1500 para cá. Tem mudado muito, principalmente a região litorânea. Se nós formos ver um mapa do Brasil, a região de maior concentração populacional é aonde? A região litorânea, onde nós temos as maiores capitais e assim por diante. Então, esse fluxo migratório, ele foi e continua sendo, gente, com menor intensidade, mas ele continua sendo um grande desarticulador da sociedade brasileira. Por quê? Porque a sociedade europeia, sociedade asiática, a africana, que foram os nossos escravos, eles tinham uma forma. Recentemente, a gente presenciou aí o carnaval. Eu observei lá que muitas homenagens, muitas alegorias ao povo afro. Homenagem justa pelo esforço, pelo processo de colonização no nosso Brasil. E ficou a marca, né? O legado que eles deixaram aí, tá? Então, a organização social dos escravos. Vocês perceberam a importância da gente entender o aspecto da formação das diferentes sociedades. E aí, nesse aspecto todo de formação, transformação, diferentes espaços, diferentes sociedades, eu coloquei umas atividades para vocês. Nas outras aulas, eu coloquei só 3. Nessa eu coloquei 4 atividades e um pouquinho mais assim, puxada. Por quê, gente? Porque vocês já têm aí uma bagagem muito boa sobre o espaço geográfico, a transformação do espaço geográfico, a organização da sociedade e as formas que a nossa sociedade se organiza. Então, são 4 atividades. Essa é a número 1. Nós temos a número 2, nós temos a número 3 e nós temos a número 4. E aí, vocês vão ver qual dessas alternativas está correspondendo ao que a gente já trabalhou e também ao contexto aqui. A número 2,
Urbanização. Urbanização é o quê? Construção das cidades. Então, nós vamos ver as questões sobre a urbanização. Traz uma série de problemas ambientais. Eu comentei bem claramente isso com vocês. Então, vocês vão ver aqui, vão identificar e depois a gente vai ver o resultado. A número 3, atuação inadequada do homem no meio ambiente. Veja que em todo momento eu tenho falado para vocês sobre a ação humana, transformação do espaço geográfico, organização da sociedade, formas de sociedade, edificação das cidades, são muitos os aspectos. Nesse aqui, nessa questão, eu estou cobrando de vocês o foco aqui exatamente o homem, a atuação do homem sobre o meio ambiente. Como é que tem sido? Correta? Errada? Respondam lá para mim. E a última questão que eu coloquei aqui, ainda sobre urbanização. Porque, afinal de contas, nas cidades é onde tem a maior concentração de pessoas, em todos os lugares do planeta. A nossa capital tem a maior concentração. Dos 139 municípios do nosso estado, a maior concentração populacional é onde? Na capital. E não é diferente em outros estados. Ok? Vou dar um minutinho para vocês responder e já volto para fazer a correção com vocês. Ok? E aí, meus amigos? Conseguiram resolver? Moleza, né? O professor Kennedy dá umas atividades assim que é mamão com açúcar, né, gente? Fácil demais. Com toda a forma, a explanação que eu fiz para vocês, eu penso que vocês não terão dificuldade nenhuma para a resolução dessas questões. Eu não vou ficar aqui discutindo individualmente cada uma delas, até porque é um pouco desgastante. Então, eu só vou chegar ao seguinte, eu já comentei com vocês individualmente o foco da número 1, da número 2, da número 3 e da número 4, e agora vamos lá para ver quem realmente acertou. Tá aí, o gabarito. 1C, 2D, 3C, 4E. Vá lá e confira, veja se você realmente tirou 10. Não é 10, né, gente? Mas vamos dizer que é 10. Ok? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Fiquem em paz e com Deus.